Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade das reflexões que estamos fazendo em relação ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, segunda parte desse livro, lá na parte das evocações, e nós estamos fazendo as reflexões em relação às primeiras evocações que Kardec realizou lá na Sociedade Espírita de Paris. Hoje vamos falar alguma coisa em relação a mais este depoimento, esta evocação que foi realizada por Kardec, que faz parte aqui desse grupo dos Espíritos Felizes. Não tem o nome desse evocado. Aqui o título é Um Médico Russo. E ele, Kardec, se dirige a ele apenas como Senhor P. Diz que é um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. Então aqui, logo de cara, já disse que realmente era uma pessoa conhecida dos demais, assim, diante do seu conhecimento profundo no ramo da medicina, como também tratando-se de uma boa pessoa. Nesse questionamento que Kardec faz a ele, tem um detalhe aqui logo no começo, que esse senhor P, que ali era um médico russo, ele responde às evocações na língua russa. Está falando aqui que a comunicação original foi em língua russa. Muito bom, vamos lá. Kardec, então, depois de algumas perguntas, ele acaba indagando o senhor P. O pensamento da morte vos foi causa de terror? É uma pergunta muito justa, né? Porque o desconhecido nos causa medo, nos causa terror. Esse questionamento de Kardec, justamente aquele que já passou para o outro plano, já se encontra do outro lado, o espírito desencarnado. Então ele pergunta: o pensamento da morte vos foi causa de terror quando estava se aproximando nesse momento? Resposta: não, eu tinha muita fé para isso. Olha que detalhe nós encontramos bem aqui nesse início: a questão da fé. Como é importante nós nutrirmos fé nos ensinamentos de Jesus, termos fé no nosso Pai, em Deus, no Criador, sabendo que Ele nos ampara, que Ele está conosco, mesmo diante de toda dificuldade que nós passamos, os mensageiros de Jesus estão conosco, sempre a nos amparar. E essa fé nos sustenta, nos dá força, nos dá coragem para enfrentar essas dificuldades da vida, né, os desafios da vida, e também nesse momento crucial do retorno à nossa pátria espiritual. Então, ter essa fé, essa convicção absoluta no amor de Deus para conosco, que a vida continua, inclusive, é um grande instrumento que nos dá segurança, que nos dá equilíbrio no retorno à pátria espiritual. Outra pergunta: a separação foi dolorosa? Que é outro questionamento, né, que todos nós fazemos. Será que dói desencarnar? Será que dói quando existe o desligamento do perispírito do corpo material, do corpo físico? E a resposta dele: não. O que chamais o último momento, nada é. Não senti senão um estalido muito curto, e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Interessante que esse é um sentimento que nós já nos deparamos com outros irmãos nas reuniões mediúnicas que nós participamos, de irmãos desencarnados dando a comunicação ali através do médium, falando a respeito dessa boa sensação, essa sensação de liberdade, de leveza. Certa vez me chamou bastante atenção um espírito falando que assim que ele percebeu, porque ele ainda estava meio perturbado, não sabia o que tinha acontecido com ele, assim que ele foi esclarecido que ele tinha desencarnado, que ele já era espírito livre,
no plano espiritual, nossa, ele demonstrou um alívio, uma leveza, inclusive, ele falou das boas sensações que ele estava sentindo. Vem de encontro à resposta que o Sr. P aqui apresentou para Kardec. Outra pergunta. Nessa conta, tivestes muitas existências? Como ele era um espírito já em equilíbrio, demonstrando já uma grande lucidez diante das respostas que ele dava às perguntas de Kardec, Kardec então perguntou para ele, né, a respeito das vidas anteriores, das existências anteriores. E então o Sr. P responde assim: como poderia ser de outro modo? Nada há de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real senão por intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse algumas vezes a vitória. Olha que interessante a maneira como ele se refere às vitórias que ele teve, ou seja, ele nas existências anteriores ele enfrentou os desafios. Ele enfrentou os problemas, suas dores, seus conflitos, sempre com fé, sempre com confiança e amor a Deus. E ele fala justamente isso, que conforme nós vamos passando pelas existências e sempre nos esforçando para dar cumprimento às leis de Deus, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, naturalmente nós vamos saindo vitoriosos, ou seja, melhores, melhores moralmente, melhores intelectualmente. Então, a cada existência sucessiva, diante desse esforço que nós fazemos, é natural que alcancemos degraus evolutivos maiores. É isso que ele está falando aqui. É uma consequência natural. Conforme mais evoluído está o espírito desencarnado ou encarnado, significa que mais vitórias nas existências anteriores ele obteve. É um grande sinal, né? E é um estímulo para que a gente se esforce cada vez mais. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Então Kardec pergunta, mas o que é a vossa felicidade? O que você sente como sendo felicidade diante do grau evolutivo que você se encontra, né? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. A felicidade da qual gozo é um contentamento extremo de mim mesmo. Não de meus méritos, isso seria do orgulho. E este é característica de espíritos inferiores, mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se, talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. E assim ele continua aqui, que é meio longo essa resposta que ele dá. Mas aqui nós já temos uma ideia. O que ele quis dizer dessa felicidade, essa felicidade que nós estamos acostumados aqui, a felicidade de uma conquista qualquer, a felicidade de um bem adquirido, a felicidade de algo que ocorreu, que é passageira. Não, lá é um estado de espírito, é uma paz contínua, perene. Essa é a felicidade que está reservada para nós. Não a felicidade que o mundo material proporciona, mas a felicidade daqueles que se superaram, daqueles que se esforçaram,
daqueles que alcançaram, conforme o termo que ele utiliza aqui, a vitória. A vitória sobre si mesmo. A vitória diante de ter superado suas paixões, de ter superado os sentimentos que nos prejudicam ainda, né? Por exemplo, ele citou aqui a questão do orgulho. Então, essa sensação de estar imerso no amor de Deus. Imagine o que poderá ser isso que nos aguarda, que nos espera, não? E depois, aqui, para a gente finalizar, nós já estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, algo que me chamou a atenção nessa última pergunta. E ele fala a respeito de Kardec. Kardec faz algumas perguntas em relação a ele próprio, né? E nesta que nós vamos refletir agora, eu achei muito interessante e vocês vão entender por quê. Kardec pergunta a ele: não ouso crer merecer um tão grande favor. Quer dizer, Kardec estava agradecido pelo amparo que estava recebendo desse senhor P, desse médico russo. E depois aqui, né, de algumas questões, de algumas perguntas, respostas, Kardec pergunta para ele: não ouso querer merecer um tão grande favor. Olha a resposta. Sem dúvida, estais longe da perfeição. Falando isso para Kardec, hein? Sem dúvida, estais longe da perfeição. Mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera. Olha que interessante. Todas as virtudes aqui, né, a persistência de Kardec, ele estava elencando aqui, né, o empenho de Kardec na busca do bem, na busca de ensinar, na busca de difundir a doutrina e também a resistência ao instinto de cólera. Porque Kardec imagina a maneira como ele foi atacado de todos os lados, né? Então ele tinha que se esforçar para manter, para conter o seu instinto natural, que todos nós temos, né? Para não nos vingarmos, não debatermos, não extrapolar, né? Naquele momento. Então ele falou: a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que poderíeis satisfazer tão somente, tão facilmente, quanto aqueles que vos afligem, ou desconhecem as vossas intenções. Vem, felizmente, servir de contrapeso aquilo que tendes de mal em vós. Olha, servir de contrapeso. Então, o esforço que nós fazemos, no caso aqui, o esforço que Kardec fazia para se manter correto, para se manter equilibrado, para não se permitir ser dominado pelo instinto de cólera, ou seja, pelas suas paixões, isso é isso é um grande contrapeso, conta a nosso favor, né? O que ele está falando aqui, ó, contrapeso aquilo que tendes de mal em vós. Então, nosso esforço é um contrapeso quando nós lutamos contra aquilo de mal que ainda carregamos em nós. E sabei-o, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Olha, é um contrapeso quanto o perdão, tão poderoso quanto o perdão, ou seja, de evitar que a minha agressividade, o meu instinto promova o sofrimento de alguém, ou a dor de alguém, ou entrar em contenda com alguém e depois ser necessário utilizar do expediente do perdão para reequilibrar as coisas, reequilibrar os sentimentos. Meus amigos, então é isso. É muito interessante essa comunicação. Também oriento que façam a leitura para aqueles que estão seguindo o livro conosco, né? Vocês verão que é muito mais rico, muito mais profundo o conteúdo do que essa reflexão sucinta que nós realizamos aqui. Mas fica aqui a dica, cada vez mais nós vamos compreendendo as qualidades desses espíritos que estão numa condição de felicidade no plano espiritual,
que nos serve de exemplo para a nossa conduta, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.